Se der certo, Deus, nem tudo dá certo, né? Ciência. Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou tentar fabricar um aquecedor a indução, utilizando um fogão e esses caninhos aqui de cobre. Esse é um fogão, pessoal, a indução. E ele serve para cozinhar. Porém, para aquecer peças, tipo assim, ponta de eixo tipo essa, para a gente rebater, forjar, ele não reconhece a peça. Ele consegue reconhecer uma chapa, tipo essa aqui, ou uma panela, o fundo da panela, você coloca aqui, que ela é ampla, ele consegue. Mas já uma ponta de eixo que a gente coloca aqui em cima, ele não reconhece. Vou mostrar para vocês aqui. E eu vi um vídeo na internet, eu não sei se é verdadeiro, se é falso, ou como que o cara fez, então eu vou tentar replicar. E agora nós vamos tentar fazer uma gambiarra, utilizando aqui esses caninhos de cobre, para a gente colocar em cima dele e ele reconhecer uma peça dessa e a gente conseguir forjar. Será que vai dar certo? Não sei, pessoal, não sei se vai dar certo, mas vamos lá, vamos tentar, né? Galera, como eu vi que ele aqueceu mais ou menos desse tamanho aqui, eu calculo então que a bobina induz nessa posição. Então, eu vou tentar fazer um enrolado mais ou menos desse tamanho, ó, tá? Então, pessoal, ficou desse jeito aí, ó. Não ficou aquelas Brastemp, não, tá vendo? A curvinha aí do meio ficou um pouco torta, mas tá bom, foi feito na mão, né? Agora eu coloquei aqui o fogão, de novo, nem testei ainda não. Vocês vão testar junto comigo, vamos ver o que vai dar. Então, como as pontinhas aqui não estão juntas, eu não sei se vai reconhecer. Mas vamos fazer o teste. Eu coloquei essa luva, que eu não sei se esse negócio dá choque ou não dá. Sinceramente, eu não sei, pessoal. Não sei de nada que eu tô fazendo aqui, é a experiência, tá? Então vamos ligar aqui, ó. Vamos ligar o fogão e vamos ver se ele reconhece essa bobina de cobre. Vamos, potência, ó. Assim ele não reconheceu a bobina, ó, não reconheceu. O fogão vai desligar, desligou como ele sempre faz. Agora eu vou fechar aqui, ó, com o alicate, que eu tenho a impressão que se eu fechar eu acho que ele vai reconhecer. Eu não tenho certeza, tá? Então vamos lá, ó. Vou ligar, potência, fechar aqui. Não reconheceu, galera, não reconheceu. Galera, eu tive uma ideia, não sei se vai funcionar. E se a gente tentar enganar o fogão, colocar isso aqui, essa chapa, colocar essa bobina por cima, aí ele vai reconhecer a chapa. Pode ser uma inteligência do fogão, né? Um mecanismo de inteligência, talvez, que não está fazendo ele reconhecer. E aí a gente, na hora que ele ligar e começar a reconhecer a chapa, a gente tira a chapa fora e mantém. Vamos ver se dá certo? Não sei se vai dar certo. Vou testar junto com vocês aqui também, ó. Vamos lá. Vamos ligar. Potência. Vamos colocar a chapa. Ó, reconheceu a chapa, que ele já parou de apitar, né? Vamos colocar aqui agora a nossa bobina. Vamos colocar a nossa bobina. E vamos tirar a chapa agora, ó. Não dá certo, galera, não reconhece. Meus amigos, não deu certo, como vocês viram aí, não deu certo. Mas vocês acham que nós vamos desistir? Aqui pra ele, ó, vamos desmontar e vamos tentar do outro jeito agora. O problema, galera, é que esse fogão não é meu, isso é da minha patroa, e ela nem sabe que eu vou fazer isso aqui. Honestamente, ela não sabe que eu vou fazer isso, falar baixinho. Acho que vale um joinha aí, não vale? Vale um like. Só pelo ter que encarar a fera depois, mas eu vou tentar montar tudo de novo, como era. Se der, né? Então vamos tirar aqui. Nossa, galera, olha como é que o negócio é por dentro, hein? Olha aí, que top! Galera, sabe por que eu animei fazer essa experiência? Que hoje eu tava olhando um fogão desse aqui, tá muito barato um fogão desse. Isso aqui já faz anos que eu tenho, é um fogão rápido, fica mais barato para cozinhar do que no gás. Se a pessoa tiver energia solar, ele não paga nada, tá? Mesmo que ele não tiver, fica mais barato do que no gás. E não dá problema, pra você ver como que esse aqui já tá sujo. Muitos anos de uso, é rápido, é um fogão muito rápido, por menos de R$200. Vou deixar o link na descrição e nos comentários. Quem se interessar em dar uma olhada, vale a pena toda hora, tá? Pode olhar lá que tá muito barato, é um fogão que não dá canseira na gente. Então tá aqui, ó. Essa é a bobina que induz. Ela induz, pessoal, uma corrente parasita no metal
e essa corrente parasita faz o metal aquecer, tá? Aqui são os botões, a placa de potência, a ventoinha para esfriar uma componente eletrônica aqui que faz ele funcionar. Precisa dessa ventoinha, senão ele estraga na hora. Os botões aqui, ó, é tipo uma antena, olha aí pra vocês verem que bacana, ó, tá? A gente coloca, ó, é uma anteninha, ele capta o sinal do dedo da gente, ó. E aqui a gente liga. A ventoinha já começa, só que ele não reconhece nada, ó, tá? E agora eu vou fazer um teste mais próximo da bobina, porque eu tirei o vidro, então essa bobina consegue aproximar mais dessa. Vamos ver se vai dar certo, hein? Ó, a gente liga. Vou conectar aqui, vamos ligar aqui. Não reconheceu de novo, galera, olha. É, galera, o negócio tá difícil, hein? Achei que ia ser mais fácil, mas não vamos desistir, não. Agora eu vou remover essa bobina aqui e a gente vai enrolar ela direto. A gente vai esquecer essa parte do caninho lá, tá? Só que agora o fogão não vai servir mais, não. Agora eu vou ter que comprar outro mesmo. Paciência, né? Pera aí, só um minutinho. Não, agora deu certo. Pode falar. Ah, o que que é? Fogão elétrico. O que que tem o fogão? Você tá usando ele? Por quê? Você tá falando? Não, é porque eu ia pôr carne no fogo. Vai ter jeito, não. Não, tem problema não, eu ponho no gás. Ah, aí eu tô achando que vai ter que comprar outro. Nossa senhora, fala isso comigo não. Por quê? Eu gosto mais do que fogão. Ah, tudo pela ciência. Depois nós vemos estranho. Eu vou tentar montar ele de novo igual ele era. Não, eu gosto demais dele, Joel. Ele adianta tanto serviço. Tá. Não deu até uma dor no coração. Assim. Aqui no meio ele tem um sensor de temperatura. É um sensor que detecta a temperatura do vidro e da panela. Se estiver aquecendo demais, aí por esse sensor ele consegue desligar o fogão, entendeu? Vamos deixar esse sensor ligado aqui, ó. Passei ele aqui para baixo. Vamos deixar ele aqui, ó. Que eu vou serrar uma passagem aqui, ó, pro fio passar, que eu não vou dessoldar lá não. Oh, olha aqui pra vocês verem o tamanho desse negócio, olha. Que tamanho de fio. Eu vou enrolar esse plástico aqui para facilitar depois dela soltar desse tubo, ó. Então tá aí, meus amigos, ó. Não ficou que é belezura, mas dá pra gente enfiar aí o pedaço de ferro para ver se vai funcionar. Vamos colocar aqui, ó. Vamos ligar ali o fogão agora, ó. E agora seja o que Deus quiser. Eu não posso deixar essa barra encostar aqui nos fios de jeito nenhum, tá? Não sei o que vai dar, hein, pessoal. Vamos lá. Vamos ligar aqui. Vou ligar aqui. Ó. Parou de apitar. Funcionou! Funcionou, galera! Tá saindo até fumaça, ó, do fio. Funcionou. O fio... Ó, que legal, galera. Vou mostrar pra vocês aqui. Olha, que esquentou. Olha aí. Ó. Ó. Ele parou de apitar, vocês escutou? Funcionou, galera. Funcionou, funcionou. Agora, eu tenho que fazer isso aqui bem feito e tem que... Ó, a bobina esquenta. Tem que fazer colar ela com cola epóxi para suportar mais a temperatura. Que ela consegue dissipar. Vamos fazer o dissipador para a bobina. Ó, queimei a mão, galera. Funcionou. Então agora, pessoal, eu vou preparar um pouco de resina epóxi. Essa é uma resina epóxi 10 minutos. É uma resina que eu sempre gosto de ter em casa, porque ela vem um volume grande, mesmo como fosse araldite, né?
só que de grande quantidade, bem mais barato, que é 100 ml cada um, tá? Vou deixar o link aí também para vocês. 100 gramas cada um, né? Dá 200 gramas de cola. Vou passar com a mão aqui mesmo, para não danificar o isolamento original do fio. Eu fui tentar ajeitar a bobina e a cola começou a secar e começou a perder o formato. Eu fiquei desesperado, corre daqui, corre de lá, mas deu certo. Aí eu desenrolei todo o fio de novo, consegui enrolei de novo e antes da cola secar. Agora eu vou enrolar essa mangueira ao redor e passar cola também, que se ela começar a aquecer muito, aí a gente pode usar essa refrigeração da mangueira, da água passando. Então, meus amigos, ó, como ficou? Eu colei um pedaço de arame para servir de suporte para nossa bobina, tá? Também junto com a mangueira. Agora eu vou colocar esse plástico aqui por baixo. Eu cortei essa tira aqui de garrafa PET, de plástico. Vou encaixar aqui, ó. Bem encaixado. E eu vou catalisar agora um pouco de massa plástica e vou despejar aqui dentro e vou transformar isso aqui num bloco só. Galera, olha que lixadeira top e baratinha que eu comprei no AliExpress. Sem carvão, brushless, tem ajuste aqui ó, de velocidade. Iofrida, tá? É uma marca até boa. Ela só não acompanha a bateria, tá? Tem que comprar a bateria à parte. Vou deixar o link aí pra vocês também. Agora eu vou prender isso aqui tudo em cima dessa base de madeira. Aqui atrás eu coloco um potinho d'água. Ponho essa mangueira aqui de retorno. E dentro do pote eu vou colocar essa bombinha d'água aqui, ó, 12 volts. E eu vou tampar o fogão porque a refrigeração dessas peças eletrônicas aqui depende dessa tampa, para o ar passar e entrar aqui na ventoinha, ó. Pessoal, agora para a gente fazer o teste, eu trouxe tudo aqui para dentro do quartinho, que aqui fica escuro na hora que apaga a luz, para a gente ver melhor o quanto que vai aquecer essa peça. Vamos lá. Então vamos ligar aqui, potência. Aquela peça que a gente tinha tentado aquela hora, não deu certo. Vamos ver se vai parar de apitar, ó. Parou de apitar. Agora vamos colocar a potência no máximo. Tá começando a ficar vermelho. Pode apagar a luz aí. Ó, pessoal, tá começando a ficar vermelho. Bem rápido, ó. Se vocês perceberem, essa peça é uma peça bem grossa, de 20 milímetros. Vamos deixar aquecer bem. Tá funcionando, galera. Olha que legal. A nossa forja elétrica de indução caseira. Já dá pra gente temperar uma ponta de eixo, rebater uma ponta de eixo, fazer uma talhadeira, um ponteiro. Olha para vocês verem que temperatura, olha. Vamos voltar. Olha só, pessoal, que temperatura. Vamos ver se está quente mesmo. Demora para esfriar, ó. Então, meus amigos, como vocês viram, funcionou, né? O nosso sistema de refrigeração aqui da bobina funcionou bem também, com a mangueirinha. Eu só acho que esse fogão tinha que ser um pouco mais potente. Esse aqui é de 1.300 watts, eu acho que tinha que ser um de 2.000 watts. Que aí essa peça aqui ia quase derreter. Porque eu acho que para temperar, eu acho que esse aqui já dá certo. Mas para rebater precisa ser mais quente. Quem sabe mais para frente a gente faz um outro projeto utilizando um fogão mais forte, né? Mas agora eu já até comprei um outro fogão, vou deixar para vocês o link aí de onde eu comprei, é o mais barato lá,
abaixo de R$200. Fogão indução é ótimo, fica mais barato do que gás para cozinhar. E é rápido também, é muito rápido. Muito mais rápido do que um fogão a gás, tá? Então vou deixar o link para vocês aí. Espero que vocês tenham gostado aí de mais esse projeto. Quem sabe mais na frente a gente faz um com um de 2.000 watts. Esse que eu comprei agora é de 2.000 watts, hein? Quem sabe eu pego esse com outro para patroa pra gente fazer um mais potente. Falou? Falou, meus amigos. Até o próximo vídeo e fui!